Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live com a minha parceira, Andréa Maria Rico, que daqui a pouco deve estar entrando. Hoje a gente vai falar sobre controle. O que vocês acham? Vocês são muito controladores? Vocês percebem aí o controle na vida de vocês? Como que funciona aí para vocês a questão do controle? Vocês acham que o controle é necessário? Qualquer coisa, vai mandando aí as dúvidas de vocês que a gente vai esclarecendo no decorrer da live. A Andréia tá aqui, deixa eu abrir para ela entrar. Tá nome na live. Essas tecnologias. Como que a gente faz? Não mexer, senão. Oi! Oi, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô. Tá frio em Santos? Tá frio em Santos, né? Assim, mas o friozinho que faz, a gente já põe um casacão, né? Tu não tá acostumado, mas tá. Aqui também tá frio, né? Bom, mas isso não é novidade. Eu acho que a gente vai passar o ano e eu vou estar na live falando que tá frio nesse lugar. Um dia eu vou morar no Nordeste. Aí vai ter calor. E aí? Hoje a gente vai falar sobre controle, certo? Sim, por que que as pessoas são controladoras, né? O que que leva a isso, né? Se esse é o caminho ou não? Pois é. Às vezes a gente pode achar que controlar é bom, né? Controlar. Não que não seja, né? Não existe o não. Mas até que ponto, né? O controle ajuda ou atrapalha? É, eu separei algumas coisinhas aqui para a gente falar sobre o controle. E tem pessoas que nem notam Sim, o controle na vida. Elas organizam tudo, fazem sempre tudo para todo mundo, gostam que tudo saia muito perfeito, então acha que é melhor fazer, porque assim vai sair do jeito dela, as coisas conforme ela acredita que é o melhor. E não percebe que vai, aos poucos, vai controlando tudo até que se sinta sobrecarregado, né? No sim. meu caso foi assim, quando, na verdade a gente nem nota quando começa esse negócio. A gente só vai fazendo e acha que aquilo é natural, porque é natural. Ah, não, eu tenho mais tempo. Ah, não, eu sei fazer isso aqui. Para o outro vai ser mais difícil, para mim é mais fácil, então eu vou lá, eu faço, tomo a iniciativa. Aí você acha que você é proativo, que você é uma pessoa que faz tudo muito bem feito, então você está sempre fazendo. Só que eu percebo que esse controle, ele não permite que as pessoas ao nosso redor, elas cresçam, que elas se desenvolvam, que elas aprendam também. Né? Porque quando a gente erra, a gente também aprende. E aí a gente começa a colocar o outro numa posição de não ter capacidade de fazer. Isso é ruim para as relações, né? O controle excessivo ele é ruim, porque o outro ele não se sente capaz. Embora ele possa até se sentir confortável ali naquele momento, mas como que ele vai desenvolver as habilidades dele? Então a gente está negando isso para o outro, de uma certa forma, né? O que você acha? Então, aí tem que ver assim, como que a gente se torna uma pessoa controladora, né? A gente não percebe, como você falou, mas da onde vem isso? E, no meu ver,
isso vem de como a gente foi criado, né? Das características das pessoas que nos criaram, né? Independente do que você for criado por pai e mãe, ou quem foi que te criou, foi te ensinando como você desenvolver esse controle, né? Quando você foi muito controlado, tinha que estar tudo muito certinho, não faça isso, não faça aquilo, ó, e aí também fazendo, as pessoas fazendo por você, não, deixa que eu faço, que aqui eu faço melhor, e aí você olhando para aquilo, não, então eu tenho que ser cada vez melhor, e aí vai começando a, dentro de si, armar uma carcaça que tipo assim, pô, eu tenho que ser melhor. Aí entra o quê? O perfeccionismo, né? Eu preciso estar perfeito, porque eu aprendi que eu tenho que ser melhor, que eu tenho que cada vez fazer melhor. Então, essa criação traz esse controle também para a pessoa. E olhar até mais para trás, né? Como que foram os seus pais, os seus avós? Como que é a tua linhagem? São pessoas mais leves? Não? Tá tudo certo? Ou são aquelas pessoas que controlavam, que queriam tudo certo? Isso é uma carga que você vai trazendo também. E aí, ao longo da vida, você pensa que é normal. Tá tudo certo, né? Você tá falando, né? E aí, quando você começa a entrar nas relações, né? Na vida adulta, não só relações de homem e mulher, mas relações de trabalho também, em todas, com amigos, que você vai percebendo se você está ali é, interrompendo o livre-arbítrio do outro, se está ficando muito rígida nas coisas que você quer, não é isso? Isso. É, no meu caso, foi mais ou menos assim. Eu não tive uma educação tão rígida no sentido de cobrarem muito, né? Resultado, enfim. Mas eu tinha uma educação rígida na questão do pode e não pode. Então eu era muito presa. Existia ali muito controle em cima da minha educação. E o que que acontece? Por conta de algumas situações traumáticas que eu vivi, era uma forma que eu usava para que nada saísse do que eu tinha estabelecido como certo. Então, por muito tempo eu fiquei naquela coisa do certo e errado e o que eu não queria para minha vida. Eu não queria um relacionamento daquele, eu não queria isso, eu não queria aquilo. Então, eu tentava controlar para que as coisas não saíssem diferentes do que eu esperava. Mas isso é uma ilusão, né? Porque a gente não controla nada. Não. E o que que aconteceu? Isso é muito engraçado, né? Porque a vida mesmo, ela trouxe para mim questões para reforçar ainda mais que eu precisava controlar. Então eu tinha experiências que validavam e quando eu não controlava, dava errado. Então eu tinha que controlar. E isso virou uma bola de neve, porque aí eu controlava, controlava, e eu tinha mais situações daquela que precisava de controle. Então, assim, é, hoje eu vejo que relações muito complicadas, questões aí de que você tem que assumir que está sobrecarregado, se sentir muito cansado nos relacionamentos, vem de encontro com isso, porque a gente tenta controlar. E o universo vai falar, então tá bom, então toma isso aqui. Cada vez mais difícil para confirmar que é isso que a gente tem que fazer. Enquanto que, na verdade, quando a gente solta, a gente começa a perceber que não tem como dar errado. Ah, mas o outro não sabe fazer. Ele vai aprender. E não tem como dar errado. Porque
Porque mesmo que você ache que dê errado, é o certo. É aquilo que tinha que acontecer. Só que quando você está no meio da confusão, é tão difícil olhar para isso. E o que que eu percebi? Que o controle não é só, a pessoa é muito perfeccionista, ela quer controlar porque ela quer que saia tudo perfeito. Não é só isso. No decorrer, a gente vai se abandonando. Porque para eu controlar o outro, eu tenho que estar sempre voltada para fora. Eu tenho que estar prevendo tudo que vai acontecer. E aquela confusão, aquela confusão. Então, e eu? Quando é que eu paro para olhar para mim, para o que eu quero fazer? Eu vou fazendo tudo o que todo mundo quer, ou eu vou fazendo tudo que eu acredito que as pessoas esperam que eu faça, ou eu vou sendo uma pessoa que os outros esperam que eu seja, e aí eu vou me abandonando nesse processo. E afinal, o que que a gente vai daí estar controlando o quê? Porque aí eu gerei o abandono em mim, porque eu não olhava para mim, porque eu gostava, porque eu queria fazer, não, porque eu estava sempre ocupada com muita coisa para fazer. Só que ninguém me pediu isso. Né? A gente vai fazendo, as pessoas. E assim, se você vai fazendo, as pessoas vão aceitando. Até que você chega num ponto que você não aguenta mais, isso começa a pesar. É. Então, mas as pessoas elas, que são muito controladoras, elas não percebem isso. Elas não percebem, porque ela tem aqui, são pessoas que geram ansiedade dentro delas, elas querem tudo do jeito delas. São pessoas que não se abrem para olhar que o outro também tem as suas vontades, que o outro também tem as suas características. E ela acha que sempre ela sabe melhor. Então, ela, não, o meu jeito é melhor. E não tem jeito melhor, é isso que tem que começar a entender. Cada um tem o seu jeito de realizar, né? Mas as pessoas controladoras, e elas têm na hora que você vai ver, que você falou assim que ela não olha para ela, ela tem uma baixa estima muito alta, né? Por quê? Porque ela precisa se sentir importante. Ela tem que sempre Sim, estar valorizada. Não, eu posso, tudo posso. Então ela não se permite errar. E aí ela se sente também se sente desvalorizada quando ela não consegue fazer aquilo que ela se determina. E aí tem uma cobrança muito grande. Então a pessoa que é muito controladora, ela não descansa nunca. A mente dela está sempre ali, ó, né? É sempre funcionando. E aí ela não respeita a privacidade de ninguém, porque ela tem que ser daquele jeito, daquele jeito. Ela é toda dona da verdade, né? Sempre. E aí ela não sabe lidar com respeitar a opinião que o outro tem. Ela sempre vai impor. E ela atropela, né? Que nem um trator nas situações, nas relações. Ah, já fiz. Não, não, já está pronto. Já está do meu jeito. É o que você começou a falar hoje. E aí ela vai tolhindo o outro se desenvolver. E aí, como dar um exemplo, né? As mães, né? Que elas querem fazer tudo pelos seus filhos. Não, é o melhor para ele. Ela acha que é o melhor para ele. E aí a criança vai crescendo e ela vai lá, não, é desse jeito, é desse jeito. Então ela vai impondo a opinião dela e não para nunca para perguntar a opinião do filho e da filha. E aí vai criando o quê? Um adulto que não tem opinião própria, que não sabe como lidar com as situações, porque teve sempre uma mãe por trás que controlou, controlou, controlou e abraçou todas as causas, né? E aí olhar para a pessoa que é controladora, ela tem dentro dela um sofrimento muito grande.
porque ela não para nunca de pensar que ela se culpa quando as coisas dão errado. Tem uma culpa Sim, muito grande, porque ela acha que ela vai carregar o mundo nas costas. Que as coisas só funcionam se ela estiver ali. Então, tem que parar para ver que se ela não estiver ali, as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro. Que não precisa ser daquele jeitinho dela. E aí, quando chega algumas pessoas até, né, para nos atendimentos, é difícil a pessoa enxergar que ela é controladora. Então, leva tempo para ela tomar ciência disso. E a partir do momento que ela começa a tomar ciência disso, ela cai na real e fala assim: tá, e agora? O que eu faço com isso? Né? exatamente. É, quando eu controlava muito, e é bem isso que você falou, a mente não para. A nossa mente não para. A gente está sempre pensando como é que vai acontecer, como é que vai ser. Eu lembro que sempre antes de uma festa, qualquer festa que a gente ia fazer aqui em casa, eu brigava com todo mundo, porque eu ficava mega estressada. Eu queria que tudo tivesse do jeito perfeito. A casa tinha que estar tudo em ordem, tudo no seu devido lugar, e aquela coisa. E aquilo me doía, porque eu Perfeito queria no que seu todo mundo olhar, né? ficasse bem. Oi? Perfeito no seu olhar. Perfeito no meu olhar. E eu queria que todo mundo ficasse bem de acordo com o que eu acreditava que era perfeito. E aí, eu estressava todo mundo, eu ficava agitada e, ai, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Toda nervosa, chegar. Eu não conseguia relaxar. Isso. Então, isso era dolorido para mim também. E aí, o que que acontecia? Como eu tinha o perfeito, de acordo com o que eu acreditava que tinha que ser, todo mundo tinha o quê? Medo. Medo de falar. Medo de falar alguma coisa que eu não concordasse, medo de fazer diferente. O que que eu comecei a criar para minha realidade? Mentira. As Sim. pessoas mentiam para mim, por quê? Não era uma mentira, mas deixava de falar, porque meu controle era tão grande que elas tinham medo. E qualquer coisa que saísse fora do que eu tracei era um problema. Então era melhor não falar nada. E aí eu me sentia como? Traída, injustiçada. Isso não é justo, porque eu faço tudo para todo mundo. Então, o controle, ele é bom no sentido da gente, quando a gente está num equilíbrio, para quê? Para poder fazer as coisas que a gente precisa fazer, mas entendendo que a gente vai controlar quem? A nós, não o outro. Porque senão escapa, vira uma coisa que você não consegue mais gerenciar. Gera o quê? Doença, você doece, você fica esgotado, mentalmente esgotado, você começa a não priorizar o que você precisa. Por quê? Porque o outro é mais importante, porque eu tenho que fazer aquilo para o outro para eu poder controlar aquilo que vai acontecer. Sem falar da frustração, né? Porque daí, quando não saía do meu jeito, nossa, uma frustração imensa. Eu tinha problema até com o horário. Nossa, atraso comigo era uma coisa terrível de gerenciar. E aí aquilo já me irritava e pronto, acabou. Não tem passeio, não tem divertimento, não tem nada, porque já saiu do horário, combinou, tem que cumprir, e aquilo era sufocante. Só que assim, como a gente não nota,
a gente começa a trazer questões que é para que a gente perceba que isso precisa ser trabalhado. E não foi da melhor maneira que eu identifiquei isso. Mas, se eu não tivesse me olhado, tratado, eu não ia conseguir soltar isso, porque, de certa forma, o meu controle era uma proteção. Eu acreditava que eu estava me protegendo. Sim. Porque as pessoas que são controladoras, que elas não percebem, elas, Oi, elas, marido. elas não percebem que elas estão criando um escudo em si. Porque, na verdade, elas têm medo que não dê certo as coisas que elas programaram na mente delas, né? E aí Sim, ela evita esses erros, né? Disfarça que está insegura, para ela mostrar que ela é superior, né? Porque elas querem mostrar a todo custo que elas são capazes, né? Que estão ali firmes e fortes. E usar essa máscara o tempo todo, né? De que eu sou segura de si, do que eu posso, do que eu aconteço, é muito sufocante, né? É muito pesado. E aí a pessoa vai ficando cansada da vida, e aí chega um ponto, quando que a pessoa começa a notar que ela é muito controlada, não nota que é muito controladora, mas nota que algo está dando errado, é aquela pessoa que começa assim, nossa, tudo eu. Eu faço tudo por todo mundo, e quando ela tem aquela expectativa que alguém vai fazer algo que ela imagina, não fazem, não olham para aquilo. E aí ela fica assim, nossa, ninguém faz nada por mim, ninguém faz nada por mim. Então, fica aquela injustiçada, né? Que só ela que faz tudo, só ela carrega a família nas costas. Então, né, quando ela começa, aí ela vai começando a ficar triste, vai ficando angustiada, aí vem o quê? Muita ansiedade. Pessoas ansiosas têm que olhar se elas não são controladoras, porque aparece muito disso. Vem essa, tipo assim, que nada é perfeito na vida dela e tudo fica muito ruim. Ela fica uma eterna insatisfeita. Nada tá bom. Então, como tu começa a olhar para a sua vida, começa a ficar assim, para e pensa, será que você quer que seja tudo do seu jeito? Será que tem que ser tudo daquela maneira que você programou na sua cabeça? Ou você pede opinião para o outro? Você concorda com o que o outro vai fazer? Que às vezes tem alguma situação que não tem nada a ver com você. Vamos dar um exemplo. Um filho que já é adulto e ele quer fazer certas coisas. Olha, eu vou agora mudar de país. Eu resolvi que eu vou morar em outro país. Aquela pessoa, a mãe que é controladora, ela entra em pânico. Entra em pânico, porque como vai acontecer? Por que vai fazer isso? Porque ela não vai estar ali no controle, né? Porque ela não vai estar ali fazendo pelo outro. Então sofre. Então começa a sofrer, aí começa a se culpar, começa a colocar a culpa no outro. Essas questões tem que começar a olhar. Será que eu sou controladora? Será que você que está nos escutando tem algo de controladora um pouco? Tá tudo certinho? Eu vou dizer uma coisa assim. Eu sou do signo de Virgem, né? Terra. Eu quero tudo ali. E aí eu sempre olhei para minha ancestralidade e tudo, tinha muitas pessoas controladoras, assim. E aí eu sei que em algumas questões da minha vida eu quero tudo controladinho, certinho, tudo arrumadinho. Mas a partir do momento que eu comecei a me conhecer, o autoconhecimento, eu comecei a entrar nessa parte das terapias, esses estudos, eu comecei a ver que me policiar. Aí, ó, me controlar para não controlar o outro, para ficar só comigo e me soltar. E aquela conversa interna, né? Precisa assim? Para que isso? Não, não precisa ser assim desse jeito. Pode ser do outro jeito? Pode, então tá tudo certo. e assim, né?
a gente vai controlando o outro, controlando tudo, controlando as coisas, até chegar num ponto que, no meu caso, me gerou um vazio. Por quê? Porque eu não me reconhecia mais. Eu fui juntando um monte de coisa e eu não me reconhecia mais. Essa tristeza que você falou, ela ficou muito forte. E eu não sabia de onde vinha essa tristeza. E era um vazio de mim mesma. Era um vazio de saber o que que eu queria fazer, o que que eu gostava, de deixar as coisas acontecerem. Eu, eu sou ar. Então, veja, eu estava no meu oposto. Só que eu tenho ascendente em terra. Então, tem aí um pouco, né, para me aterrar um pouquinho, porque eu sou quase tudo ar no meu mapa. E vem aí um ascendente em terra para poder trazer um pouquinho essa realidade da vida. E não vou voar. Mas parece que essa terra estava me dominando, porque eu não conseguia, eu não me sentia livre, que é o que é necessário para mim, que eu fui reconhecer isso muito tempo depois. Eu não sentia alegria de fazer as coisas. Eu fazia porque tinha que fazer. Existia ali uma cobrança muito grande de ter que fazer. Claro que eu fazia, eu cuidava até por amor, mas até que ponto isso é necessário? Mas até que ponto não é melhor deixar o outro aprender com os próprios erros, levar os próprios tombos da vida e se levantar sozinho? Porque isso sobrecarrega, isso faz a gente afastar a nossa essência. Então, controlar é o caminho? Para mim, não é o caminho. Nunca foi o caminho. Quer dizer, foi, eu achava que era, mas não é. E hoje eu entendo que quanto mais eu controlava, mais eu me afastava de mim. E eu precisei olhar lá atrás, todas as coisas que eu senti, quais foram as minhas dores, o que que eu passei, para poder entender do que eu queria me proteger. Só que hoje eu sinto que eu não preciso mais me proteger, porque eu não controlo. Então, é uma coisa assim que a gente vai sentindo pessoas que querem estar sempre à frente de tudo, as pessoas que não respeitam a opinião dos outros. Outro dia, achei muito engraçado, que eu não gosto de pizza de frango com catupiry. Eu não gosto de pizza de frango. E aí, conversando, a minha irmã adora pizza de frango. E ela falou assim, eu falei assim, lá em casa ninguém nunca pede pizza de frango. Ela falou, claro, eles têm medo de você. Eu falei assim, ué, mas a pizza tem vários pedaços, é só eles pedirem, né? E daí também tem essa, a pessoa, ela se acostuma tanto com aquele nosso comportamento que ela já abriu mão há muito tempo do que ela queria. Eu falei, vou fazer um teste. Cheguei em casa e falei assim, vamos pedir uma pizza, tá? Vocês querem pedir uma pizza de frango? Eles toparam. E Na aí? hora eu falei, gente, como eu era terrível. Porque assim, durante tanto tempo, ela falou assim, você não fala que não, mas você fala assim, nossa, de frango é horrível, eu não gosto. Então, de certa forma, eles acabam não pedindo. E eu acho que eu nunca dei a opção para eles pedir. Então, é aí E a que gente pode entra. pedir 3 sabores numa pizza, gente. Eu ainda posso comer outros dois. Mas como ninguém nunca falava nada, eu já estava adaptada ali a controlar o pedido da pizza, entendeu? E mesmo que eu perguntasse, eles sempre pediam o mesmo, porque eles também se acostumaram com o meu controle. Então, olha como foi legal. Eu falei, eles pediram, eles comeram, tudo bem, não me atrapalhou em nada. Daí agora, se quiserem pedir, tá tudo bem, já viram que tá tudo bem. Só que depois de muito tempo a gente fazendo a mesma coisa,
A gente tem que começar, quando a gente percebe, começar a dar essa cordinha, né? Senão as pessoas nem vão notar que a gente mudou, que a gente já viu que isso daí não é necessário. É, Ah, essas letrinhas. e como lidar com essas pessoas que são controladoras, né? Como que a gente lida quando a gente percebe que no nosso ambiente, que nos nossos relacionamentos aí, tem pessoas muito, muito controladoras, né? É, e aí, assim, a pessoa vai. Só o autoconhecimento que vai começar a despertar a luzinha nela de ela começar a olhar isso. Tem pessoas que demoram muito para ver e tem pessoas que chegam até o final da vida e não percebem que são controladoras ao máximo. Mas aí Não, o discurso é assim, ó. Se eu não fizer, ninguém vai fazer, é, então eu faço. então, é. E aí começar a mostrar para ela que ela pode diminuir essa necessidade de controlar tudo, né? E que, assim, em primeiro lugar, eu acho que o autoconhecimento para a pessoa admitir, que nem você está falando aí, que é controladora demais. Porque o controle, a pessoa não vai zerar. Ah, não, não vou controlar nada. Não, a gente não zera isso, gente. Mas precisa ter o equilíbrio. E aí o equilíbrio vai vir quando? Num diálogo. Aceitar a opinião do outro. É o primeiro ponto também. Fazer essa conversa, que nem se você tivesse aberta ao diálogo lá atrás, você saberia que todo mundo ali gostava da pizza de frango e dava para pedir meio a meio, né? E tá tudo certo. O diálogo é importante. E às vezes a pessoa não vê e a gente tem que mostrar um pouquinho para ela. Tem que ir cutucando e falando assim: não, eu quero assim, por que que tem que ser do seu jeito? Então, se você já escutou isso de alguém, presta atenção se você não está controlando muito. Porque a pessoa que convive com a pessoa controladora também tem que dar assim, uns toques na pessoa que ela está sendo muito tóxica naquelas atitudes dela, que ela está sendo sufocante. Tem que mostrar que você está desconfortável com a atitude que ela está causando ali de muito controle. Porque aí a pessoa, para ela começar a perceber, ah, tem gente que não percebe? Tem gente que não percebe logo de cara. Mas não desista. Não desista que você vai plantando a sementinha nela e ela vai pensando, será que eu sou assim mesmo? Nossa, ele falou isso, será que eu sou? E a pessoa vai começando a fazer uma análise interna dela, se ela é essa controladora. Então, essa é uma maneira de você tratar, né, com essas pessoas que são muito controladoras. E a terapia, né, a- a buscar uma ajuda é muito importante para esse autoconhecimento, mas isso a pessoa tem que reconhecer que ela está naquela fase que a gente falou de o meu vazio, não estou satisfeita, eu estou triste. O que será que está acontecendo? Saindo da Tô minha frente. sobrecarregada, eu tô cansada, não aguento mais. Pessoa controladora com certeza está sobrecarregada. Porque ela se sobrecarrega no trabalho, com os filhos, com o marido, com a família, com o mercado, tudo, com a roupa, com a casa que tem que estar sempre limpa. Então, ela com certeza vai estar sobrecarregada. Então, quem se tem sobrecarregado, dá uma olhada para esse controle. Porque, assim, por trás do controle existe um medo. E é necessário entender qual é esse medo. Qual é o medo que eu tenho que me faz controlar? Ele não é assim, aleatório. Tenho medo e uma insegurança, né? Uma Uhum, insegurança muito grande e não mostrar sim, quem ela é, as fragilidades. Porque a pessoa que é controladora, ela não mostra as fragilidades dela. Ela quer ter sempre por cima, tá ali forte, firme. Ela pode estar morrendo por dentro, mas ela tá ali para mostrar que ela pode, que a opinião dela era certa, né? E aí isso cansa muito. sim. E aí
A alternativa que eu vejo é realmente o caminho das terapias, né? Para quem sofre com isso e tem dificuldade de soltar, porque é uma dor de verdade. É, tem pessoa que controla a amizade, controla tudo. Ah, é que eu sou boa em organizar as coisas. Eu sou excelente em organizar tudo. Eu sou a pessoa que não esquece de nada. Eu sempre lembro tudo que a gente tem que ter. Sabe uma coisa? Ai, meu Deus. Realmente eu sempre, eu adoro cotonete, gente. Eu não vivo sem cotonete. Mas toda vez que eu ia viajar, eu esquecia do cotonete. Mas eu sempre tinha uma amiga que ela sempre levava o cotonete. Eu acho que até por isso que eu esquecia, porque ela nunca esquecia. Ela nunca esquecia de nada. Dei no palito de fósforo para acender uma fogueira se precisasse no meio da estrada. E daí, quanto isso é desgastante, exaustivo, você tem que lembrar de tudo. E aí todo mundo olhava para ela e era sempre ela. Sempre. Tava todo mundo ali na barra da saia dela, porque ela sempre lembrava de tudo. Pegando Então, de todo certa forma, mundo. ela controlava tudo. Só que isso é uma dor, realmente dói para a pessoa. Se ela esquecer, ela vai se punir muito, ela vai se cobrar muito. Então, tanto é sofrido para quem controla quanto para quem convive com a pessoa. Porque tem gente que, se a gente comprar uma coisa fora do que ela acredita que é o melhor, aquilo é um problema, porque ela tem que controlar tudo ali, inclusive a compra, inclusive o que todo mundo vai comer. Isso dói, para ela também dói. É. Só E que a será pessoa tem que estar disposto a se olhar, né? Porque hoje eu vejo que eu tirei um peso muito grande das minhas costas. Mas a pessoa tem que estar disposta. Mas para ela estar disposta, ela tem que reconhecer. E para ela reconhecer é aquilo que eu falei, a pessoa que conviver tem que dar as dicas, tem que começar a mostrar, não ter que ter medo de falar que não está satisfeito com a Mas imposição você do outro. sabe que eu tenho pessoas que eu conheço que elas sabem que são assim, Não, sim, tem pessoas que sabem e não mas querem ver. não conseguem ser diferentes. Diz que não consegue, que não quer olhar, mas sabe que é assim. Não, mas a partir do Já momento que quiser reconheceu. olhar, Então, assim, a gente tem que reconhecer, reconheceu, tem que estar disposto, tem que saber que não é um caminho fácil. Você soltar, você confiar, é igual você andar de ônibus com um motorista que você não conhece, você não sabe como é que ele dirige na estrada, você vai daqui de Curitiba aí para Santos. E aí? Aí você não dorme, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. E vai acontecer alguma coisa, você ficar acordado, não vai adiantar nada. Se ele tiver que bater o ônibus, se ele sofrer um acidente, você não vai estar acordada, preocupada com a situação, não vai resolver. sim, então as pessoas Mas que é elas são um caminho muito, difícil. as que são muito controladoras, elas nem, elas não têm prazer na vida, né? Porque elas não soltam, elas não relaxam, elas não têm, será que elas pensam nela de fazer algo que ela gosta? Algo que dá prazer? Aquela pessoa que controla tudo o tempo todo, ela sabe os desejos de todo mundo, menos os dela. Porque ela se E perde. aí, ela nunca vai ser surpreendida, porque ninguém vai fazer uma surpresa para ela. Porque como ela só atende o desejo do outro, ninguém conhece ela de verdade. Ninguém sabe do que realmente ela gosta. E como ela está sempre no controle, ninguém consegue fazer uma surpresa para ela. Sim. Porque ela sabe quanto que o marido vai pagar no presente, porque ela já viu que ele passou o cartão, porque ele já recebeu o SMS avisando que fez uma compra.
que ela tem medo de ser roubada, então ela colocou lá o número do celular dela, porque o marido não olha a mensagem. Sabe assim? Nunca vai receber uma surpresa de falar, nossa, que máximo. E como é bom a gente receber uma surpresa, né? A gente ser surpreendido por alguém, sabe? Olhar, a gente tá esperando uma coisa quando vê a outra totalmente diferente. Aquilo faz os nossos olhos brilharem. Mas a gente não permite, né, que isso aconteça. Se sai Porque fora do controle, uma coisa que meu marido sempre falava era assim, era difícil ele me levar num lugar, porque quando ele levava, sempre tinha alguma coisa que eu ia reclamar. Porque a partir do momento que não fui eu que escolhi, que não fui eu que organizei, que não fui tava ruim. Então, ele não fazia. E tudo que fazia para mim parecia que não era bom o suficiente, que eu sempre reclamava. Então, como é que a pessoa vai surpreender a gente se a gente não permite? não Então, só. isso é dolorido. Então, mas é olhar esse. Então, em primeiro lugar, se perceber, né? Perceber que tem algo errado ali, observar se não é muito controle, porque assim, não vai zerar o controle, mas é buscar um equilíbrio para esse controle exagerado, né? Porque não adianta, não vai conseguir fazer, assim, eu vou deixar de ser controladora. Vai deixar de exagerar e de começar a olhar para si e soltar um pouco, e aos poucos você vai tendo prazer na vida e vai tendo mais significado a vida para você. E aí vai ficando mais leve, vai vendo que as coisas podem sim sair do controle, pode sim chegar a sair um dia sem rumo, não sei para onde vou, deixa a vida me levar. Nossa, um controlador não consegue fazer isso nunca, né? Sabe que. E tem os dois lados, né? Aí, quando a gente começa a fazer isso, o outro começa a sentir Sim, a também. mudança. A gente tem que se adaptar, mas quem convive com a gente também tem que se adaptar. E nem sempre é fácil, porque o outro começa a achar que daí você não ama mais, você não tem interesse mais, que as coisas não são mais importantes para você. E não é isso. É que você também está fazendo esse movimento e o outro está sentindo esse movimento. Então tem que. Por isso que o processo não é fácil, quando eu falo que não é fácil, que é nesse sentido de que não é uma adaptação só sua. O pessoal aqui Pega um está falando, filho, ó, você sempre isso aqui fez é tudo pro difícil. filho. Oi? Está falando aqui, ó, isso que é difícil, mas é difícil mesmo. É difícil, porque imagina você com o seu filho, né? Você sempre fez tudo pro seu filho. Marcava os médicos, né? Tava lá, olhando tudo, fazendo matrícula na escola, né? Aí você começa a soltar. Aí seu filho chega e fala: Ai, mãe, tô com uma dor de cabeça e o remédio não vem. Aí você fala: toma um remedinho, mas você não vai lá levar. Deixa ele se virar. Ai, eu acho que eu preciso ir no médico, tô sentindo uma dor nas costas. Ah, é bom você ir no médico e você não marca pra ele. Claro que ele vai sentir, ai, será que a minha mãe não me ama mais? Nossa, agora eu falo as coisas e ela nem se importa. E é justamente o contrário, né? Eu acho que é aí que a gente está se importando, começando a dar para o outro o poder de assumir a sua própria vida, sem ter aquela pé no saco da mãe ali toda hora falando as coisas e controlando tudo. E é tão bom, assim, você largar esse controle e tomar as rédeas da sua própria vida. E olhar mais para você. Começar a fazer coisas por você. E aí controlar você, a sua vida, o que você quer, o que você não quer. Começa daí. Solta o outro,
solta tudo, solta situações, difícil, muito difícil, mas vai soltando aos poucos e aí vai olhando e aí vai trocando, vai fazendo uma troca, né? Vai olhando para você, vai fazendo coisas por você, vai se permitindo ter alguns prazeres e buscando o que será que eu gosto? Porque o que o outro gosta eu sei, né? E no começo você vai ficar ali, né? Remoendo, roendo a unha. Ai, será que eu faço? Não, eu vou me fazer de desentendida aqui, não vou fazer. Vou deixar ver o que vai dar, aonde vai dar. E muitas vezes a gente se surpreende, porque a pessoa, ela faz melhor do que a gente imaginou que a gente ia fazer. É. Olha lá, É isso aí. confesso que tenho dificuldade em mostrar algumas coisas, mas minha psicanalista tem me ajudado nisso. É É, isso aí. O Flavinha, né? processo psicanalítico ajuda muito. Por quê? Porque É. existe um vazio ali. Quando a gente vai entendendo que o outro é o outro tá lá, cumprindo a função dele, e que a gente pode ocupar o nosso tempo com coisas que são prazerosas pra gente, e a gente vai descobrindo nesse processo, junto com a psicanálise, a gente vai se olhando. Informações que não faziam parte da nossa cadeia, elas vão começando a fazer parte. E aí a gente vai ressignificando. E a gente só pode ressignificar quando aquela informação entra. E aí a gente começa a olhar coisas que a gente não percebia. É muito bom, realmente. Eu acredito que um processo assim, só com terapia. Sim, mas tem Por que, isso que eu em fiz a primeiro prova. lugar, tem que aceitar, né? Tem que aceitar Sim, que você claro. Tem que precisa tomar disso. antes. E todos nós precisamos, né? Que nem eu faço psicanálise, eu faço terapia e melhorei muito olhando para mim. Eu sei que você também, Ju, porque a gente que trabalha com isso, a gente também tem que se olhar, né, para ajudar o outro. Não adianta a Ah, gente e falar todo da boca para dia. fora. Em primeiro lugar, a gente está falando para a gente, né? Ó, Outro dia você fizeram uma pergunta assim, mas sua vida é perfeita? Claro que não. Claro que não. A diferença, a única diferença é que hoje eu paro quando eu tô com alguma coisa e vou olhar para isso, vou entender isso. E aí eu elaboro isso um pouco mais de rapidez. Eu já não fico naquele processo longo de dor e sofrimento, de drama. Outro dia eu entrei num drama, porque é para isso que serve a terapia, né? A gente não vai. Primeiro, igual você falou, a gente tem que reconhecer que a gente tem a questão, querer olhar para ela e aí entender que vai ser um processo. Outro dia eu estava um drama aleatório, né? O do sete, do nada, começa, fica doidona. Que doidona, foi na sexta passada. Acordei no sábado, mas numa deprê, deprê, assim. Que coisa, vou lá para frente do computador, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, que eu preciso fazer alguma coisa. Aí vim. Aí fui ouvir um áudio da Andresa. E ela estava falando sobre o drama. E a gente faz drama. E começou a falar do drama. O drama que a gente faz e na vida. Comecei a olhar, olhei, e, cara, que drama que eu tô fazendo. Se eu continuar aqui, não vai mudar nada. O que eu tenho que fazer para sair desse lugar? Então, assim, foi de noite para de manhã. Aí de manhã, eu falei, não, vou lá. Daí fui tomar banho, daí fui sair, fui fazer minhas coisas, como sempre. E sair com mais facilidade. Então, a nossa vida não vai ser perfeita fazendo terapia, mas vai ajudar para que a gente olhe para essas questões e consiga elaborar isso mais fácil. É a tal da musculatura energética, né? né? Mas é No essa caso, a questão. musculatura emocional. Então, e aí a gente trouxe hoje, assim, essa questão, né? Por que as pessoas são tão controladoras?
porque elas querem sempre mostrar a perfeição. E às vezes por trás dessa pessoa controladora tem uma pessoa muito frágil ali, tá? Tem uma pessoa muito frágil que tem medo de mostrar as suas fragilidades, que não consegue aceitar um carinho, que não sabe receber uma ajuda. E aí Isso. ela não sabe, ela só doa, doa, doa. E na hora de ela for receber algo, nossa, é muito difícil ela receber uma ajuda. E aí é isso que vocês têm que começar a olhar. Como que você funciona? Se tem algo aí pesado, se você está sentindo o mundo pesado, só você fazendo as coisas, se você está muito triste, está um vazio, se o outro não olha para você, se você só faz pelo outro e ninguém faz por você, porque o outro não faz por você porque não sabe o que você gosta, o que você falou junto. Então, essas pessoas Isso. começam a dar um, sabe, presta atenção, começa a prestar atenção em você. E aí é difícil? É, mas busca ajuda que dá para equilibrar isso aí. Dá para equilibrar e a vida fica muito mais solta, mais leve. Dá para equilibrar e é muito mais fácil, muito mais leve. E viver fora do controle, embora possa parecer impossível para quem controla, viver fora dele é maravilhoso, maravilhoso. Só que a Sim. gente, né, precisa elaborar isso. É isso, né? Já deu aqui, daqui a pouco o Instagram vai derrubar nós. Muito bom, muito obrigada a todo mundo que esteve aí presente. Espero que tenha trazido um pouco de reflexão para todo mundo. Eu estou vendo aqui a Andressa, estou vendo aqui a Ah, Flávia, bem a terapêutico Gustavo, acabou de passar por aí também. Maria Isabel. Gratidão a todo mundo que a gente não falou, que eu não estou conseguindo ver, mas que todo mundo que passou por aqui, todo mundo que vai assistir. E assim, comenta a live, o que vocês acharam depois, Conta dá pra gente opinião, se vocês são controladores depois, conta. O que vocês tentam controlar? vai estar lá no meu Insta, no Insta da Ju, já vai estar. E também dá opiniões, quem quiser, de tipo assim, de temas para a gente trazer aqui, que a cada 15 dias a gente está fazendo uma live, trazendo coisas do cotidiano, é, temas para as pessoas se perceberem. Né? A gente está se propondo a isso, comentar um pouquinho. Isso. Muito bem. Muito obrigada a todos. Um Grande beijo beijo. e Até a até a próxima. próxima live. Beijinho. Tchau, Ju. Tchau.